Campo Afora Podcast. Oferecimento Grupo Spray Solutions, startup voltada para o agronegócio. Presta consultoria e desenvolve inovação na área de tecnologia de aplicação. E Multirural Agro Cerealista Ferigolo. Benefícios em todos os campos. Estamos iniciando mais uma edição do programa Campo Afora. O projeto Campo Afora inicia de um podcast multidisciplinar sobre o agronegócio. Serão 2 gravações por mês, com duração média de 1 hora. Eu, o âncora Rogério Rosado, e meus convidados vamos trocar experiências sobre inovações no agro, plantio, clima, custos na lavoura e como o produtor pode aumentar seus ganhos com o agronegócio. A TV Santa Maria, canal 19 da NET de Santa Maria, com aproximadamente 40 mil pontos na cidade, Amigo TV, que distribui o sinal para 140 municípios no estado. A última estimativa estava em 350 mil pontos em todo o Rio Grande do Sul. Além da Max Cloud TV e a CNET TV, com mais 150 mil pontos em todo o Brasil. YouTube TV Santa Maria, SM Produtora, com 3.300 inscritos. O Facebook da TV Santa Maria, @TV Santa Maria, com 16 mil seguidores. Instagram da TV Santa Maria, @TV Santa Maria, com 3 mil seguidores. E também no meu Facebook pessoal e dos nossos convidados que estarão reproduzindo o programa. Imagina alcance que a gente chega. Não sei aonde a gente chega. A apresentação será minha, do Rogério Rosado, direção do André Trevisan, coordenação da Thaís Trevisan, diretora de negócios Giovana Fenitti, coordenador técnico de televisão Ademir Lima e o técnico de imagem o Marcelo Trevisan. A gente vai estar sempre recebendo convidados muito especiais aqui, falando desse mundo gigante chamado agronegócio, que ele é imensurável, de uma forma bem tranquila, bem livre, liberal, democrática, sem uma pauta reta. Hoje estou recebendo aqui com muita alegria, e é importante, meu amigo Mardônio, né, como eu falei, termos dinheiro, né, porque se não tiver dinheiro não se planta nada, né? O Ricardo. Um programa muito interessante e onde a gente vai poder, deu para perceber para os bastidores aqui que a gente vai ter bons debates, boas ideias trazidas para o mundo do agronegócio. A gente está preocupado com a segurança, né? Já foi uma época de que a gente dormia com as janelas e portas abertas, né, Mardônio? Mesmo lá no fundo de campo, né? É verdade. Hoje não. Então, a segurança é importante. Eu recebo aqui o Patrick de Souza, que é diretor da PRS Monitoramento. Para quem fala assim, mas monitoramento é na cidade. Não, o campo também precisa, está buscando, e vocês estão inovando em segurança. Prazer em te receber, Patrick. Prazer, Rosado, Mardônio. Uma honra estar com o Ricardo aqui também. Teremos um debate aí, um tema, né, bem vasto, né, porque a gente tem a segurança como algo cultural, né. Então vai ser uma honra a gente falar sobre as tecnologias e inovações que, como tem também na produção, né, do grão, também vem na segurança, também vem na área financeira, né? E é isso aí. Vai ser fantástico aí o nosso tempo aqui. Que bom. E voltando aqui pela terceira vez, não preciso me preocupar, né? Não vai tomar meu lugar, né? Também se tomar vai ficar em boas mãos, você né? Você é insubstituível. Ou quem sabe a gente faz uma tabelinha, né? Um dia cada um. Vamos lá. Não, mas você é insubstituível. Tá certo. Meu querido amigo Mardônio Ferigolo, diretor da Multirural Agro Cerealista Ferigolo. Que bom tê-lo de novo aqui, querido. É uma alegria estar aqui na TV Santa Maria, nesse podcast Campo Afora, 5ª edição, né, Rosado? E com gente nova aqui no programa, que é a segurança, pegar o dinheiro do Banco do Brasil para nós investir, né, Rosado? Com a segurança no lado. Isso que é bom, investir com segurança. Porque está difícil para investir com segurança, com 2 anos de seca, agora a enchente. Então, uma alegria, Ricardo, do gerente agro do Banco do Brasil, da região toda, né, Ricardo? E o Patrick, da segurança. E o Rosado, que é locutor. Ele fez um test drive aí de locutor de rodeio, a voz impressionante. Parabéns, Rosado, você é locutor por essência. A gente tem que ter uma sementinha na vida, né? Eu
não nasci para ser um engenheiro, né? Para ser um físico, né? Então alguma coisa tem que fazer. Ricardo, Banco do Brasil, né? O único que leva o nome do Brasil. Essa é uma responsabilidade, né? Hoje a gente tem aí vários bancos, mas o Banco do Brasil é o celeiro, é aquele banco que é referência no agronegócio. Continua assim? Mudou alguma coisa? Continua assim, Rosado. Na verdade, a gente detém a maior carteira, ao redor de 60% do crédito do agronegócio no Brasil, ele é gerido pelo Banco do Brasil. Claro que hoje existem outros tantos players, bancos, instituições, cooperativas, até mesmo startups já voltadas ao agronegócio, mas o banco ainda detém a maior carteira. Pretendemos manter a maior carteira, tá? E dá para dizer sim que a gente tem um bom know-how no assunto do agronegócio. Somos parceiros tanto nas boas quanto nas más também, né? Então o Mardoni estava comentando dos 2 anos de estiagem, agora com esse último advento da enchente, com certeza o banco nunca deixou de apoiar, sempre levando crédito a quem precisasse e também apoiando quando o produtor necessita. Quando a gente tem alguma dificuldade por estiagem, por comercialização, a gente também está disposto e sempre pronto para apoiar. Muito bem. Meu amigo Patrick, quando se fala em segurança, principalmente uma empresa, PRS Segurança, a gente pensa assim, um evento, né? Um entorno de uma casa, né? Uma empresa na cidade, monitorar campo, né? Extensões grandes de terra, mas também locais que têm muita coisa de valor, né? Se a gente pegar o maquinário agrícola hoje, produtos são usados na lavoura, sementes, realmente o valor é imenso. Como que vocês estão trabalhando para isso? Como é que levou vocês a entrar nesse ramo do agronegócio também com segurança? Rosado, em primeiro lugar, mais uma vez, digo, uma honra estar aqui, poder explanar, né? Um tema tão amplo. Por que eu digo amplo? A PRS, nos seus 15 anos, fechou 44 mil projetos executados. E a segurança eu trago algo que há muito tempo a gente já se diz assim, ela é personalizada. Então, por muitas vezes, uma propriedade terá insumos para proteger, outras terão as vidas. Então, a escolha, a premissa... Eu fiz uma pós-graduação em Gestão, Inteligência e Segurança Privada em 2018, para complementar. Lá a gente já estava com uns 30 e poucos mil projetos executados. Eu já tinha 130 colaboradores, né, contemplando mais ou menos para prestação de serviço das atividades que nós elencávamos, né. E dentro da cidade a gente fala muito em proteção perimetral, né. O que é proteção perimetral? É uma cerca elétrica numa casa. Como que nós vamos proteger uma área muito grande? Aí a gente entra com essas duas premissas: proteger vida e patrimônio. Quando a gente fala em proteger patrimônio, temos que mensurar qual patrimônio. Vou dar um exemplo. Nós temos situações de clientes que o que ele gostaria de proteger eram os seus defensivos agrícolas. Em qual esfera que a gente consegue atingir e melhorar esse formato? São em 2 campos. Inicialmente se faz uma avaliação, faz um projeto, né? E a primeira ação que a gente tem que entender é a detecção. Como nós trabalhamos com a tecnologia, muitas vezes não se detecta que levaram. 2 dias depois, 1 semana depois, dei falta. Então, para isso entra outra atividade que nós temos. Além das proteções de alarmes com inteligência artificial, enfim, detecções que a gente, ao longo da nosso debate aqui, eu vou falando. Mas sim, de fato, são quem tem o direito de entrar nesses ambientes. Porque 99,9% baseado em... Nós temos hoje em torno de 5 arrombamentos, chegamos a ter 5 arrombamentos por noite. Porque nós temos um monitoramento, portaria remota, atendemos a nível Brasil. Atendemos condomínios em Porto Alegre, temos uma franquia em Rolim de Moura, Rondônia.
Então, a internet, né, com o advento da internet, nos abre, né, nos abrange, né, muitas áreas. Então, 99,9% dos furtos que acontecem, eles foi ventilado algo de alguém de dentro. Um ajudante disse que viu que tinha alguma coisa de valor em tal ponto, enfim. Então, a gente entra na detecção das coisas e quem está circulando por ali. Aí, ao longo do nosso debate, a gente vai entrar em inteligência artificial de detecção de pessoas. Porque uma outra dor que a gente notou muito no campo esses dias achei uma graça, me ligou, né? Ele foi indicado, a gente é muito indicado, né, para as pessoas, né? Eu quero monitorar o meu galpão. Me explica onde é que é teu galpão. Aí era numa zona rural, né? Não vou citar nomes e nem regiões aqui. E aí eu perguntei, é zona rural, então deve ter bicho, né? Aí eles, sim. Aí galinha, e começou a elencar todos, né? Galinha, cachorro, gato. E a esposa dele lá gritou, porco! E assim indo, né? Os sistemas de alarme, um dos maiores desafios que nós temos hoje na área rural é isso. Evitar os disparos indesejados, né? Então aí que a gente entra com inteligência artificial. 2019 foi o nosso primeiro sistema, 2018 nosso primeiro sistema foi em São Borja, com 16 câmeras numa área até expressiva com detecção de pessoas, ao invés de colocar sistemas de alarme, né? Alto-falante para falar com quem, um invasor, enfim, um interfone para falar com portaria remota, tudo de forma remota. Então aí eu falo um pouco da detecção. O outro ponto, que o Rosato é especialista pela experiência, é a ação, é a reação, né? Então eu detectei. E agora? O que eu faço com essa informação? Chamo, né, a brigada ambiental, que está mais próxima, a brigada militar rural, eu chamo o caseiro, né? Então aí que vai, a gente vai conseguir juntar as duas coisas. Uma coisa é um cachorro latir, né? Tem gente. Outra coisa, o que eu vou fazer com essa informação, né? Então, para mim não me estender muito, né? Eu trago aqui um pouco das diretrizes que a gente utiliza, né? Defender patrimônio e vida, detectar as coisas depois que tu definiu o que tu quer proteger e o que tu vai fazer depois que, né? Isso é muito personalizado, né? E a gente faz esse serviço aí de forma muito personalizada. Que bom. Me lembro que há uns 20 anos atrás eu li uma reportagem que uma das maiores joalherias da Inglaterra, sabe qual era o sistema de alarme que tinha, Mordônio? Um bando de ganso. Boa. Que bicho desgraçado aquilo, né? Nós tínhamos lá em casa, lá, que era embaixo. Para chamar atenção. Entrava alguém em casa, ele voava, ele bicava, ele se atirava, só atendia o pai, né? Meu querido, prazer estar aqui contigo. Nós já falamos aí de vários assuntos, vamos falar muitos assuntos, mas hoje tem um assunto importante aqui, né? Afinal, nós estamos aqui com um cara do Banco do Brasil, né? Isso, muito importante. Eu vi a visão dele agora de quem cuida do dinheiro, e eu quero ver agora um pouquinho da visão de quem precisa desse dinheiro, que é o agricultor. Como é que está essa relação? Como é que tu tem sentido nos últimos anos essa relação do agricultor com o pessoal que tem que liberar dinheiro às vezes? O Ricardo sabe que eu sou fã do Banco do Brasil, defendo o Banco do Brasil, porque hoje, como eu trabalhei 14 anos, quase 14 anos na cooperativa, fazendo assistência e vistoria para o Banco do Brasil, em 87 comecei, peguei ainda o tempo que o Estado mantinha a agricultura. E a saída do Estado foi a salvação hoje, o Estado ter saído fora. Isso tem que levar, tem que dar graças a Deus. Quanto mais longe ele se meter, quanto menos se meter, melhor. Porque o Estado hoje, ele ilude que está dando. Então, lá no lançamento do Plano Safra, que é o político, seja esquerda, direita, eles fazem aquele lançamento, e aí estavam querendo ir pressionar o Ricardo. Eu defendi, porque eu defendo porque eu sei a situação, e não depende dele aquilo ali. E o subsídio que eles dão é ilusório, porque eles fazem assim, hoje é 1.992 bi para a agricultura, financiar a agricultura. Isso aí, 100 milhões o governo bota como subsídio, 100 bilhões, né? 100 bilhões dos 992, de 1 trilhão, vamos botar 1 trilhão. 100 bilhões. 70 é para a agricultura familiar. Sabe onde é que vai os outros 30? 10 mil funcionários do Ministério,
mais 5 mil da Embrapa e 3 mil da Conab, que usam esse dinheiro. Então, sobra pouco. Sobra aquele dinheiro que do trigo está bem claro isso aí. Por isso que eu digo, é um jogo de xadrez, tem que aprender a jogar. E tem que jogar certo, não precisa fazer maracutaia, fazer nada errado. Só que tu errar, por exemplo, os dois, o seguro estava pagando bem, estava pagando 40 e poucos sacos. Deu a seca, a seguradora, a secretaria, começaram a fazer 29 sacos de soja. Como o ano passado deu o custo alto da lavoura, o adubo estava 280, deu o custo altíssimo. Então, o que acontece? Com o custo alto, o dinheiro saiu um valor elevado e o seguro pagou pouco. Então, quando foi o Proagro, que é só 300 e poucos mil, o Ricardo pode dizer, esse aí foi melhor. E agora no trigo mais ainda. Quando foi contratada uma operação de trigo, por isso diz, vamos fazer com o Proagro, planejamento, só que tem um limite, 300 e pouco para o CPF. Aí ficou uns com seguro. O seguro vai lá a R$50, o trigo foi feito a 80, baixou para 50. Segura 30 sacos, dá 1.500. Se o cara vai lá, bota que deu 20, vai acertar só a diferença, não vai pagar o prejuízo. Agora, o Proagro tem que ter as notas, tem que ter tudo direitinho, organizado, a semente, o adubo, as coisas, tendo certinho, ele vai indenizar o dinheiro. Se você gastou 2.500, um exemplo, 2.500, você colheu 20 sacos de trigo a 60, dá 1.200, o Proagro vai pagar a diferença. Então, isso aí é o jogo, a gente faz, mas o povo brasileiro tem costume de culpar os outros. E quem é incapaz, por isso que eu digo, vi vocês falando, o Rosado falou também, não falando em política, mas falando assim, dá para ver assim, o Plano Real, porque como eu comecei em 87, e o Astral da Argentina. O que a Argentina fez? Inchou o Estado. O que o Brasil fez com o Real? Enxugou o Estado. Quando incha o Estado, bota dinheiro, acontece o que está acontecendo na Argentina. Então nós temos que cuidar esse fator. E eu fui um cara que deixei o couro. Eu tenho assim, por exemplo, o cara gostar do que faz. Quando eu fiz técnico, eu não falava até os 8 anos, parecia que ia ser mudo. Estava aqui, para não ir no RU, comia um farroupilha, pôr mortadela e ficava ali. Fiz amizade com o cara do bar, ficava sempre tímido. Agora vai dizer, o Firigolo quer aparecer, não é que quer aparecer. Eu quero falar a realidade. Quando eu cheguei com o governador brigar pelo transgênico, os Estados Unidos sabiam. Eles têm medo de nós. Tinham aquela vez, agora estão vindo aqui aprender, porque nós colhemos 70 de soja. E esse ano está chovendo mais aqui, o Mato Grosso está seco. Nós podemos colher 70, mesmo plantando agora, é só chover bem. Daí lá eles estão secos, não estão podendo plantar. Então o que eles faziam? Não libera transgênico, eles estavam plantando 10 anos. E agora o que a Europa está fazendo com nós? O que a Europa está fazendo? Dizendo que desmatamento, Amazônia, não sei o quê. É porque eles têm medo, eles são incompetentes. E nós somos muito competentes, porque nós estamos usando 7% do território. Sabe quanto tem território para a área indígena? 15%. Nós com 7%, sem aumentar nada, nós podemos dobrar a produção com área degradada sem mexer na floresta Amazônia, sem mexer em nada. Eu não sei, Rosado, quando eu me empolgo para falar disso aí. Então, esse crédito do Banco do Brasil, larga, mas tem que ser bem... Hoje eu penso assim, se eu tivesse o Rosado, que está na área agrícola, se fosse hoje só fazendo consultoria, administrando, porque o que eu considero? O cara diz contabilidade, não é contabilidade, é economista. Os melhores economistas que tem no Estado hoje, no meu ver, Antônio da Luz, técnico. Você formou técnico, ele aprendeu, ele foi lá ver a porca da cria, quantos porquinhos dá, que nem nós lá, via no setor de mecânica, nós estávamos em cima da coletadeira colhendo, com uma 210, cedida pela Itaimbé, para nós aprender ali, nós ia fazer a parte prática. A teoria é importante para pesquisa, para ciência, mas são poucos que vão. Agora, aquele que bota a mão na massa, Leonel de Moura Brizola, com os defeitos dele, é técnico da ETA em Viamão, o Tarcísio Mineto, que é do sistema OSERGS, das cooperativas, é economista, técnico economista. Então, quando você souber o custo, o que te custa o dinheiro, jamais eu vou indicar um produto e uma que eu planto que não dê lucro. Então, o dinheiro que vem do Banco do Brasil, que largar, você tem que planejar. Aquele dinheiro, quando faz com o Proagro, investir aquele dinheiro ali e fazer só o que tu precisa para fechar o valor do custeio nas notas, para ti poder dormir de noite. Senão tu não dorme, deixar a lavoura está botando o dinheiro a céu aberto. Então o produtor o que é? Economista, quando tiver a visão de economista, não é contador. O contador vai lançar o que o negócio foi feito. E o economista não, ele vai projetar. E o que tem hoje, Rosado? Eu estou me alongando, mas o assunto é importante. O que tem?
Hoje tu compra uma coletadeira no Banco do Brasil. Eu chego no Banco do Brasil, ele que dá o aval da coletadeira. Vou comprar uma coletadeira 3 milhões, eu tenho que fazer um projeto. Por exemplo, se eu tenho 30%, 40% de terra própria e o resto é arrendado, eu tenho que ter um contrato de 5 anos, pelo menos. Eles vão fazer a coletadeira em 10 anos para mim, mas aí a terra própria dá suporte ao resto. As primeiras são maiores, as últimas são regressivas, as últimas são menores. É um projeto para 10 anos. Porque se tu vai pegar, plantar uma lavoura de trigo de 500 hectares, que nem o ano passado, a R$100 vendi 102, 65 sacos por hectare, dá 6 mil, 7 mil por hectare, com um custo de 2. Esse ano, tu colhe 40 por hectare, que prejudicou com a chuvarada, a 50, vou botar 60, dá 2.500. A diferença é enorme. Então, mesmo fazendo 500 hectares, ganhando R$4.000, 5 vezes 4, né? 5 vezes 4, 20. Dá 2 milhões, tu não paga uma coletadeira. E tem os outros gastos e outras prestações de máquina. Tu não é só colher, tem a plantadeira, tem o trator. Então, assim, o projeto para te adquirir uma máquina é a longo prazo. Para te comprar uma terra é mais longo prazo ainda. E o que falta? Organização, planejamento e ser um economista. O economista, eu conheço produtores lá que tem o 5º ano primário, mas eles sabem fazer. Quanto diz o custo, eles sabem que vão gastar, onde é que vão chegar. E aí o dinheiro está ali, mas para quem tem projeto bom, para quem que eles vê que o cara vai conseguir pagar, que ele se ativa, que ele faz com segurança. É a mesma coisa assim, o dia que pressionaram ele dizia assim, por exemplo assim, mas como é que é? O seguro quero fazer sem seguro. Aí vamos supor, o Rosado está aqui. O Rosado ele chega assim, tem 2.000 hectares de terra. Eu não tenho nem hectare de terra. Chega assim, eu quero fazer sem seguro. Mesmo que o seguro estão cobrando horror para indenizar pouco. Não, o banco tem que ter segurança, tu é obrigado a fazer com seguro. Ou arruma um avalista. Aí ele pede para mim assinar de avalista. Eu vou dizer assim, tu vai fazer seguro? Não vou, então não assino. Então o cara fica sem plantar. Aí aqueles que têm terra própria vão continuar crescendo. Então, para incentivar os outros, tem que ter, o seguro tem que ter, ou fazer o sistema de Proagro, que é a garantia para o banco e a garantia para quem planta. Então, o sistema da agricultura, nos 13 anos da cooperativa, eu aprendi. Por exemplo, quando eu estava trabalhando assim, ficava trabalhando, ganhar como se fosse hoje 3, 4 salário mínimo, né? Dizer, mas tá aqui, uma carreta eu ganho mais, mas por que eu estou aqui? Para aprender. O conhecimento ninguém te tira. Quando eu saí, botei a empresa, tu vai, e o cara sente firmeza. Quando dizia assim, o cara dizia, calcário, aproveita comprar, porque da safra boa vai subir e a entrega vai ser difícil. Tu comprando agora tanto. O cara comprou, ficou feliz, porque o cara tem gente que tem dinheiro. Mas tu tem que ter a posição, bota fé na sua lavoura, mas primeiro aplica calcário. Aí brincou. Aí eu fiz o videozinho lá, pegar 1.500 toneladas de calcário. Numa crise dessa, vender. Mas para o produtor é bom, porque ele sentiu confiança que eu estou levando o melhor para ele. Rosado, contigo, Rosado, senão... Eu tenho que cortar ele porque se empolga, né? Mas em cima do que ele estava falando aqui, Ricardo, a gente assiste, eu tinha um ditado muito antigo assim, que é tapar o sol com a peneira. No Brasil se tapa o sol com a peneira. Né? Existe uma piadinha que Deus colocou um pouco de cada coisa no lugar do mundo, e no Brasil colocou tudo. Né? E nós somos o país mais rico do mundo. E eu me lembro que há um tempo atrás surgiu um cara no Brasil chamado Enéas, que chamaram de louco. E ele dizia, não existe relações internacionais, existem relações de interesse. Agora, ele falou um assunto muito importante aqui, que o Enéas disse naquela vez, não estão preocupados com a nossa floresta. Se fosse isso, é só reflorestar de vocês, é o que tem embaixo. Né? E nós sabemos que o Brasil, e tem uma propaganda de um certo, dá para falar aqui, cigarro, né? De um grande atleta, que era o canhotinho de ouro Gerson. Levar vantagem sempre. Verdade. E o brasileiro leva vantagem sempre. Nós ainda não somos um país sério. Tanto é verdade, Gerson, né? Tanto é verdade que Charles de Gaulle, quando veio aqui no Brasil, logo após a Segunda Guerra, agradecer pelo trabalho e coisa e tal, foi recebido com festa e coisa e tal. E disse assim, mas, gente, o mundo está passando por uma séria destruição. A Europa está destruída. E vocês estão fazendo festa, vocês não são um país sério. E ficaram bravos com ele. A gente ainda precisa aprender isso. Né? E eu vejo em tudo isso que o Ferigolo colocou, que as instituições financeiras e o Banco do Brasil, como é a principal, fica nessa briga entre Rochedo e o mar, que é atender o produtor rural, a tentar entender as suas solicitações, os seus anseios, tentar acreditar em todo mundo, e a gente não é anjinho para dizer que no meio e tem gente que não é sério, né? E ao mesmo tempo viver essa incerteza, porque muda governo, vem outro governo, eu não vou discutir aqui a questão ideológica, mas há mudanças, as regras mudam, e vocês têm que ter
esse equilíbrio? Como se Mais equilibrar? uma coisa, Rosário, que você não colocou muito bem, aliás, a questão do rocheiro e do mar, da questão de atender, e também tem uma coisa muito importante, você falou, sai governo, entra governo, a gente tem o nosso banco tem o fim social, o objetivo social que é muito forte, não importa o governo. Ou a gente está apoiando muito outras classes, por exemplo, o Pronaf, que o Mardônio já bem falou, tá? Dá para dizer que o Pronaf começa como um fim social e depois sim ele passa a ser produtivo, isso lá aquele microprodutor, e o banco atende todas essas esferas, tá? E uma coisa dá para dizer, eu bato e digo com orgulho, bato no peito para falar que entra governo, sai governo, a nossa instituição segue dando lucro, segue gerando divisas para o principal acionista, que é o governo federal. Então a gente não é um fardo institucional, não é um fardo do Estado, não, ao contrário, somos uma instituição muito, dá para dizer assim, muito eficiente, porque consegue ser o principal player de agronegócios. Nosso Brasil não existe, nosso país não existe sem o agronegócio, né? E nós somos o principal player, a principal empresa que fomenta o agronegócio, tá? Então, com certeza é um desafio bem grande, bem grande mesmo, tá? Gerir essa carteira toda tem muita complexidade, a gente precisa de uma maleabilidade muito grande, tá? A gente precisa entender o que o produtor conhece. A gente vê tantas outras instituições assim que acabam entrando e... eu vou entrar na boa. O Mardônio acabou de falar, quando é que se compra terra, ou quando é que se compra adubo? Na baixa. E a gente vê várias empresas, várias seguradoras, várias instituições que entraram na boa, na alta, e que acabaram se dando mal no nosso estado, no nosso país. Tá? Então, o que é interessante falar... Quando se conhece profundamente um assunto, como a nossa empresa conhece, como a gente tem esse conhecimento já, dá para dizer, enraizado na nossa empresa, é mais natural. A gente consegue, de certa forma, atravessar tempestades de uma maneira mais confortável. O timoneiro já conhece o ritmo do mar. Exato, e sabe levar. E dá para dizer que o timoneiro conhece as estradas, já sabe, tem mar turvo ou mar complexo pela frente, mas o timoneiro já está acostumado, e também dá para dizer que o navio ele consegue encontrar os atalhos para chegar ao melhor caminho. E em cima de tudo isso, o Ricardo, vivendo uma economia que hoje, e eu posso falar uma grande besteira aqui, não sou economista, mas eu sou muito curioso, e eu digo que o cara mais esperto nesse mundo foi o presidente americano quando tirou a paridade do dólar com o ouro. Até um certo tempo tu tinha tantos milhões, tu tinha que ter ouro. Não precisa mais. Não precisa hoje, mais lastro. Não precisa mais lastro. E ficou essa moeda aí... Volátil, né? Se eu não me engano, a Rússia começou a mudar um pouquinho, recebendo em rublos. E eu pergunto, o Brasil, se a hora começar a receber em real, o que nós ganharíamos, né? Sim. Então tem todo esse mercado volátil que vocês têm que dar. Quebra uma empresa lá em Taixixuã, o mercado vai por água abaixo. Como é que tu faz entender isso, né? Porque às vezes tu lida com agricultores, como disse o Mardônio, super preparados tecnicamente, mas tem aquele que só quer ajuda, bom, eu quero, e não consegue. Como fazer isso? Uhum. Tu falou em moeda, né? O dólar realmente dá para dizer que é a moeda mundial. Não tem como a gente fugir disso, né? Tem outras duas moedas, dá para falar, Rússia e China. A Rússia, mais recentemente, depois da guerra da Ucrânia, passou a exigir que seja recebida em rublo, né? E a China agora também ela começa a criar devido ao tamanho que a China tem, o volume de negociações mundial, a China começa a colocar a moeda dela, tá? Respondendo a tua pergunta sobre o real, particularmente eu entendo que a gente ainda está muito longe, tá? Não sei, acho que a gente ainda não está ao ponto de exigir. A gente ainda, apesar de a gente ser o principal produtor de alimentos do mundo, acho que a gente está ainda mais precisando que exigindo, né? A gente precisa hoje muito do mercado consumidor. Eu creio que a gente está ainda... Não sei precisar em anos, mas a gente... E até, Ricardo, não é porque você está aqui, eu digo isso sempre de voz aberta, não tenho medo de dizer, o Banco Central, o recurso vem para todos os bancos. A diferença que eu vejo no Banco Brasil é gente mais preparada para o agro. Os funcionários já são treinados, já vêm para fazer, quando sai uma nova linha, eles já estão preparados para ver a necessidade do produtor. É o que eu comentava da empresa, isso, a empresa já está É a mesma coisa que a gente se organizar a empresa. E o banco é uma empresa, e daí apresenta resultado. E o produtor fica contente porque ele vai atender a necessidade que tem. E quando tinha, por exemplo, pegar as frases, eu 85, quando estudava aí era piá, mas eu me lembro, plante que o João garante, semeia que o João nomeia. O João Batista Oliveira Figueiredo, eles largavam, só que nós levamos 500 anos para produzir 100 milhões de toneladas. Aí, mais
70, 80 anos para chegar a 200 milhões de toneladas. Agora, em 16 anos, nós chegamos a 300. Em 2035, nós vamos chegar a 600 milhões de toneladas. Para te ver a eficiência. Só que o governo pegava no plano do João Garante, ele usava dinheiro da saúde, da educação para financiar o agro. Agora, com 1 trilhão quase que o agro necessita para plantar, não vem quase nada do governo federal. Iniciativa privada, muito menos do Estado. Isso aí o Ricardo pode dizer melhor, mas é CRA, é as operações das empresas. Então, isso aí, hoje ficou trabalhando independente. E o que ficou para o Banco do Brasil? O símbolo amarelo ali, criou vários filhos, criou os filhos, porque quando estava na cooperativa, que começou a cooperativa de crédito, nós ia pegar o repasse do Banco do Brasil. Eles davam aquele pouquinho pro pequeno, aí cresceu, depois os outros sistemas cooperativos, tudo são filhos do Banco do Brasil. O Banco do Brasil cresceu porque a pessoa que ensina o outro, ela aprende. Quanto mais tu ensina, mais tu aprende. O Banco do Brasil ficou o pai e os filhos também. Isso que é o orgulho que fica, porque a Sicredi, porque tem alguém que prefere estar lá, por exemplo, porque o pequeno produtor numa agência dá muito contrato, é muita operação, então tem para todos, o sol nasceu para todos, e aí que vale, né? Vale o legado deixado pelo Banco do Brasil, que está deixando, que está fazendo, né, Ricardo? Acho que tem espaço para todo mundo. Né? Eu estou falando do Banco do Brasil mais porque o Banco do Brasil está vinculado com o agro, né, nesse processo todo. Só que eu fico pensando em 2000, aí por que eu digo que são preparados? Quando nós fomos na Avenida Paulista, lá no central do Banco do Brasil, no corporate, agência corporate, as duas japonesas que estavam lá, a Fernanda e a Juliana, elas têm descendência de japonês, por isso de brinco japonês, e o cara disse assim, começando a falar sobre etanol, elas têm o balanço da Impaz, da FS, ela sabe como é que funciona. Se nós não botar, outros vão botar, empresa multinacional, nós somos uma empresa genuína. Ela sabe como é feito, porque elas acompanham, então isso aí é gente preparada para saber o negócio, que é o negócio do futuro, que é energia limpa. Por isso que agora o Francisco, que é do Canal Rural, que foi junto na Inglaterra com nós lá, que nós fomos lá, a rainha Elizabeth e Neravinho foram lá, o Francisco fez a reportagem lá na Alemanha, na John Deere. O pai dele gravando aqui chamou o Francisco lá do motor a Jundir a etanol. E dá para adaptar os motores diesel a etanol. Então o futuro está aí, há pouco tempo vai vir. Então esse legado ali do Banco do Brasil, por isso que eu aposto no Banco do Brasil para fazer esse diferencial, que tem que fazer para mudar a nossa economia do Rio Grande e o país como um todo. Porque nós esperar um país latino, que o europeu venha, eles estão na guerra lá, a guerra vira coisa, é através do dinheiro, do dólar, do petróleo, lá no Oriente Médio a guerra. E aí esse combustível fóssil é findável. E nós temos a produção de alimento em 2035 vai subir 30%. A população do mundo vai aumentar 11%. E o Brasil, o único país que pode ampliar mais. O Brasil vai... Por que acontece? É uma coisa que o Rosado, um dado para ti, o Rosado gosta disso aí. Vou comentar com o Rosado assim. Quando acho assim, o Brasil aumentou em 60% a produção de alimento. Eles acham que foi porque invadiu a Amazônia. Não, o Brasil aumentou a segunda safra para 185%. Ninguém fazia segunda safra, poucos faziam. Agora todo mundo planta uma safra e planta outra. Tem gente fazendo 3 safras. Planta o milho, colhe o milho em janeiro, planta soja, colhe em maio e planta trigo. Dá 3 safras no ano, mas no mínimo 2. Então por isso deu essa suba. Sem invadir novas áreas. Plantando uma gramínea e uma leguminosa. A leguminosa fixa o nitrogênio e a gramínea pega o nitrogênio. E a rotação de cultura, privilegiando a melhoria do solo, fazendo rotação e produzindo alimento. Com certeza, né? Mas, Rosado, ainda dentro do assunto de como a empresa também se relaciona com o produtor e como ao longo do tempo também a gente evolui, né? O Mardoni e você mesmo comentaram de quando dá para dizer que éramos a única instituição que alcançava recursos ao agro, né? E dá para dizer que totalmente estatal também, tá? E hoje a gente tem cada vez uma dependência menos expressiva do Estado,
com outros fundings, outros recursos. Não é mais o Estado que está fomentando. A gente tem recurso privado, recurso de outras instituições externas que estão hoje apoiando a carteira de crédito do Banco do Brasil. Tá? Por que estão apoiando? Porque acreditam que a remuneração está adequada, tá? O risco que o banco oferece é mínimo e a remuneração é adequada para o valor. E a experiência adquirida garante. A experiência que a empresa possui, ela facilita o retorno, facilita o manejo do crédito rural. Isso dá para dizer Confiança. Confiança. Confiança, exato. Tá certo. Falando em confiança, meu amigo Patrick, né? Como eu disse, as pessoas estão acostumadas com monitoramento numa casa, numa empresa, espaço menor, né? Quais os sistemas que podem ser implementados no campo? Tá? Que tipo de sistemas pode? Tá? E quais os principais riscos que hoje o homem do campo, o produtor rural, sofre? Como a gente atende várias regiões aqui, vou falar aqui em torno da nossa, né, da nossa cidade, aqui dentro do nosso estado. Como regra, eu até inclusive eu exploro muito esses ambientes porque eu ando de UTV, que é aqueles carros de trilha, né? Uhum. Então, digamos, tu tá numa propriedade, tu consegue pelas estradas, tu consegue chegar até outra cidade. Então, nós temos uma inteligência artificial que fica em servidores da nossa empresa. Também consigo deixar em loco, que são leituras de placas. Normalmente, né, tem uma região, não vou citar as regiões aqui, pontos frágeis, né, que a gente tem, mas que tem uma cidade muito próxima à nossa, que eles conseguem fazer a fuga por outra e já sai perto de outra. E aonde não tem policionamento. Não tem polícia lá, nessa cidade. Então ela é como se fosse uma terra sem lei. Uma rota de fuga. A rota de fuga, né? Então, se nós conseguirmos que a comunidade local entenda isso, a gente pode pôr LPR, câmeras, fazer isso comunitário e com essas informações já avisar policiamento, enfim, para tomar uma ação. Já que o Ricardo falou em rota de fuga, vocês todos aqui, né, como a gente está falando na área rural, né, minha sogra tem propriedade em São Miguel das Missões, eu vou uma vez por mês, vou para lá. Meu final do voo era em Alegrete, enfim. Mas uma das piores sensações que tu tem é tu estar numa propriedade rural, dormindo, e tu ouvir barulhos e tal, ser surpreendido, né? Então, por isso que se a gente conseguir detectar essas coisas antes e ter uma rota de fuga, né, Ricardo? O Ricardo falou um termo que eu adoro. Salvaria muitas vidas. Que nem diz alguns clientes ao longo desses 44 mil projetos. Pode deixar que eles entrem por um lado, mas eu tenho por onde sair por outro. Então, nós temos planejamentos, né, empresários e outros clientes. A gente promove que eles construam uma clausura ou uma rota de fuga. Eu te fazer essa pergunta, eu até achei que ia ser besta essa pergunta, né? Tá. Mas a gente já viu muito aí, até tem um filme famoso, O Quarto do Pânico, e agora a gente está acompanhando a guerra lá de Israel contra... Eu não vou falar o nome não, eu nem ia falar o nome dessa... Né, porque paga... lá já tem essa história de ter um local, né? O mais simples, não seria? O mais legal seria construir... fazer com que o agricultor, ou seja, construa dentro da sua propriedade um local que ele possa ficar por um certo tempo seguro, um bunker ou criar uma rota de fuga. Eu fiz eu tenho um MBA em coach liderança, onde ele teve cadeiras de neurociência. E isso é algo assim que é mundial. As pessoas, se tu perguntar para elas hoje, se elas pudessem fazer tudo, enfim, ou o que é mais importante na sua vida é a família. Se vão os anéis, né, fiquem os dedos. O patrimônio, as coisas a gente adquire, né? Mas a família é algo, assim, ó, não tem preço. Eu vejo isso diariamente, né? A gente tem a sala de monitoramento ampla lá,
e as coisas acontecem, tudo são... Eu tenho um condomínio em Porto Alegre que são 9.000 eventos, só um. E nesses 9.000 eventos a gente tem tentativas de fraudes, né? Mas aonde eu quero voltar para o agro? Que se nós temos como um conceito universal que a coisa mais importante é a família, então vamos lá. Se nós estamos... qual o momento que as coisas geralmente acontecem? Quando escurece. Isso é uma estatística. Eu até brinco. 11 da noite às 5h42. Isso é uma estatística que nós temos dentro da empresa. Eles esperam as pessoas dormir, né? Os malandros não dormem, que eu digo, né? Então, nesse período... Isso, desculpa, Patrick, isso vale tanto para o urbano quanto para o rural? Rural, tanto. Isso aí não tem. É a hora que os cachorros latem, que deu... Ele latiu diferente, né? O alarme do campo é o cachorro, ele tem 2 latidos. Para o animal e para uma pessoa. E latiu diferente, tem alguém ou tentando, né, fazer pequenos delitos, enfim, furtos ali. Mas o que mais me preocupa não é uma galinha que foi. O que mais me preocupa é quando atento à vida. Aí eu entro, quando começou as lives, né, veio pandemia, enfim, a gente começou nisso também, né. Eu digo assim, não tem inimigos. E um dos maiores inimigos que eu digo do alheio é tu ter as coisas. Tu ser cobiçado de ter as coisas. Então, às vezes, porque tu tem um pouco mais de dinheiro, ou acham que tu vendeu uma terra, ou tu vendeu alguma coisa, ou tu guarda dinheiro embaixo do colchão, eles te tiram a vida para levar o teu dinheiro. Como hoje, dentro da cidade também é. Quando não fazem maldades. Infelizmente, a gente tem índices e relatos dos nossos próprios clientes, né? Não vem ao caso aqui de eu comentar o que eles chegam a fazer. É maldade, né? Então, enquanto o mundo é mundo, sempre existiu a maldade. Mas nós temos que nos proteger dela. Para ser bem sucinto, eu tenho que fazer um intervalo agora. Qual é o percentual hoje de investimento de uma segurança no campo? Eu tenho hoje, olha que legal, eu tenho a partir de R$60 detecção de humanos, que eu digo. Inteligência artificial em câmera. Então, digamos, a propriedade pode ter uma câmera, estou falando em uma câmera, numa área frágil, e eu com R$60, aí se determina, não, eu quero dormir tranquilo. Se passar pessoas por aqui, não animais, cachorros, gatos, enfim, galinha, pato, né? Passar a pessoa por aqui, eu quero um alerta. Aí a minha sala de monitoramento recebe isso como alerta, o cliente recebe como alerta, recebe uma foto e um vídeo daquilo. Só que eu posso fazer isso praticamente em qualquer câmera. Eu não preciso mais, que nem em 2018, a gente tinha que comprar câmeras que valiam R$3.000 para detectar pessoas. Hoje eu uso uma câmera comum, uso um servidor com inteligência na empresa, tem que ter uma internet boa no lugar, né, no local. Aí a gente passa já a fazer o monitoramento disso. Qual é a nossa ação? Aí a gente combina. Quer que ligue para o vizinho? Quer que ligue para o dono da casa? Para um zelador do local? Para a polícia? Né? Quer que acenda uma luz? Aí a gente começa com outros, né? Quer que toque gire um giraflex? Quer que toque uma sirene? Quer que fale? Aí a gente começa a personalizar. Quer que fale, você está em propriedade particular, eu te aconselho que tu saia daí. Aí o cara, primeira vez. já me detectaram. Aí eu entro na detecção. Então, a gente tem assim, que nem tem a gente tem uma inteligência artificial que faz contagem de gatos. O que é contagem de gatos? Quando tu vai, tu tem, né, o brete ali para te poder carregar, né, os animais ali, o gado, né? Só que às vezes botam pessoas para contar, propriedades muito grandes, né? Hoje a gente tem uma inteligência artificial que conta, né? Porque ele pode, digamos, botar ali 50 ali para dentro e dizer, aqui foi 45, né? E contabilizar 5 para ele, né? Não estou dizendo que as pessoas têm essa intenção, mas uma coisa que eu aprendi em 2011, eu abri em 2008 a empresa. Infelizmente, a gente utiliza sistemas porque a sociedade ela está danificada. E desde que o mundo é mundo, ela já vem danificada. E a gente não consegue confiar 100% nas pessoas. A gente precisa de sistemas para provar. E mesmo às vezes tu mostrando para as pessoas, que nem te flagra diariamente, né? Amigos meus me ligam, Patrick, o que eu faço agora? As pessoas, tá ali, tá com a imagem, tudo, tá.
Eu preciso fazer um intervalinho agora, tá? Preciso, senão o meu coordenador lá briga comigo. E agora estamos ficando chique, né? Nós estamos aí com 2 apoiadores, tá? O Grupo Spray Solution, que é uma startup voltada para o agronegócio, presta consultoria e desenvolve inovação na área de tecnologia de aplicação. Tá? E a Multirural Agrocerealista Ferigolo. Benefícios em todos os campos, né? Esse cara que é daqui do meu lado são os nossos primeiros apoiadores, com certeza muito virão, porque a ideia é a gente continuar levando esse assunto do agronegócio, né, de uma forma realmente, como estamos falando aqui, né, bem tranquila, bem light. Mas num país, meu amigo Ferigolo, que se eu entrar numa propriedade rural e eu quebrar um ovo de siriema, ou se eu cortar uma árvore que é tombada, eu sou preso sem direito à fiança, mas se eu botar uma pessoa, eu tenho liberdade? Como a gente consegue conviver com isso? Eu não estou falando e fique bem claro, falando em sistema de governo, falando em sistema judicial, né? Onde uma vida humana hoje vale menos que uma vida de um animal. Eu pensando, como a gente já foi lesado várias vezes por isso, né, também, como isso aí, porque eles já estão pensando como é que vão superar isso aí, querendo roubo. Estavam botando a sirene do alarme por lá de fora, eu disse, isso aí não tem problema. Não, isso não tem problema. Eles pegaram aquela sirene que tinha, pegaram uma bateria, subiram encapuçados e circuitaram. Aí não disparou a sirene do alarme. Eles têm cara que trabalha, porque eles trabalham nas firmas de alarme, nas firmas de câmera, aí tem o engenheiro agrônomo para indicar os produtos, aqueles produtos que mais vale, eles foram certinho nos produtos. Tem onde é que vão botar, tem aquele que vai carregar, a caminhonete é branca, depois ela tira a película, fica preta, a polícia sabe quem é que é e não executa. Então o roubo tem que ser evitado. Depois que levou, é que nem roubar dinheiro, roubar o caixa eletrônico do banco, o dinheiro não tem, roubar ouro, roubar o produto, porque daí vai e usa o produto e terminou. Então assim, tem que o monitoramento, por isso sim, se não tem monitoramento, tu saber que é uma quadrilha de tal lugar. A polícia não faz, porque não funciona, por isso que revolta. E aí o cara diz assim, levaram o produto, ainda graças a Deus que ninguém saiu para fora, que deram um tiro. Tem que se contentar com isso. Verdade. Por isso que a impunidade gera criminalidade, né? Então, eu observando falar assim, tá certo, só que nós temos que andar sempre na frente, sempre imaginar o passo de amanhã, como em tudo, que nem eu estava falando com o Ricardo, por exemplo. O que vai ser o ano que vem? O ano que vem, será que vai ser vantagem nós fazer seguro agrícola? Se o preço estiver bom, é vantagem. Se o preço estiver ruim, é vantagem fazer o seguro do Proagro, uma parte do Proagro. Então, tudo assim, tem que pensar como jogar. E às vezes não é o burro de olarico, aquele que amassa o barro. Trabalhar, juntar pedra o dia inteiro. Às vezes, num pensamento, tu soluciona. Por isso que o líder, isso aí, ele tem que ter tempo, não para ficar executando as coisas, ele tem que pensar para ver os detalhes. E as pessoas que veem os detalhes são bem-sucedidas, né? Então, né, na narrador do rodeio também ele vê o detalhe para não falar uma coisa ruim, para os caras da fronteira não crucificar o narrador, em vez de crucificar o cavalo que não atirou, não foi para o lado certo para jogar o laço, né, Rosado? Então, assim, isso aí eu acho o podcast, o Rosado falou, é importante, por isso que o sonho que eu tinha sempre, e o Roberto Rodrigues agora falou, disse assim, nós temos que mostrar o legado, principalmente da gauchada, que levou para o norte do país, para todo o país, né, paranaense também, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, principalmente, por isso fala da gauchada, para levar. E sempre falar, dizer, então tem que fazer contando a verdadeira história do agro. E esse podcast tomar 140 municípios, né, Rosado? Isso aí levar essa marca do agro, com a segurança, que é importante também, né? Eu vejo, nós temos um problema de segurança sério no abigeato de gado, também vocês estão monitorando também, monitoram isso aí, né? Só que a gente tem que estar sempre pensando num fator a mais, e esse detector eu achei muito interessante da inteligência artificial, né? E complementando, se nós temos uma propriedade concentrada aqui, de fato ela tem estradas no entorno. Né? E porque claro que tem propriedades que têm grandes extensões e pequenas estradas, mas vamos lá, se nenhum carro passou em nenhuma estrada que chega, né, que nem hoje a propriedade que nós temos lá para fora, eu tenho uma principal, 2, 3, 4. Se eu colocar 4 câmeras, eu defino
se quem levou foi um vizinho ou se foi alguém de fora. Né? Porque aí a gente consegue ver, como é que, por onde veio? Veio de a pé. Não passou por aqui. Então é bem de perto. Então essa é uma premissa. Eu sei porque de vez em quando some algum gado lá, que a gente sai, né, tentando entender de onde veio. E Patrick, mas como você planeja isso? O que planeja vamos dizer, o criminoso? Que ele vai planejar assim, vamos ver onde é que está as câmeras, vamos utilizar as câmeras, vamos com um carro com placa adulterada com uma película e depois nós tiramos o assalto à mão armada. Na realidade, a gente fala que são níveis. Enquanto vem o progresso para o bem, quem pensa o mal está sempre na frente, né? Sempre na frente. Na frente, né? Bom, já foi avisado aqui que o nosso tempo está quase esgotado. Viu que parece que 1 hora... Mas pouco. quando o assunto é interessante, 3 pessoas aqui... Tem que aumentar então a duração do programa. Eu vou ser rapidinho agora aqui, e eu vou começar pelo Mardoni aqui, vou te dar 2 minutinhos e meio, né? Vai voltar outras vezes aqui, tu sabe que tu é convidado sempre aqui, né? Vamos falar muitas vezes aí, né? Falar um pouquinho dessa... agora essa expectativa, né? Viemos de uma seca e agora chuva. Como se comportar o produtor agora? Ter essas janelas aí para poder continuar produzindo. O produtor vem retraído do investimento de fungicidas e produtos. Agora você da calibragem de pulverizador, agora é importante, porque o produtor às vezes pensa assim, fiz 2 de fungicida, vai dar para plantar, agora vai fazer uns dias bons, a planta vai ligeiro, porque assim, plantou, choveu em cima, criou uma casca, deu 100 milímetros, mas já daí 2 dias deu mais 30 milímetros, soltou a casca e saiu, está nascendo bem, a soja está com a germinação boa. Um dia eu fui numa lavoura ali em São Gabriel, que nós tínhamos plantado, deu 120 milímetros. Eu olhei, nós plantando mais. Aí aquela que estava com a casca, deu a chuva, afrouxou. Enquanto o ano passado precisava uma chuva de 50 milímetros, ficava 15, 20 dias, um mês sem chuva, ela não conseguia emergir, ficava com aquele cascão. Então, tá bom para germinar, para emergir, e quando ela crescer um pouco agora, tem que cuidar os fungicidas e os inseticidas, para manter ela livre, com sanidade, que é importante. O produtor vai pensar, não posso gastar porque eu tenho, do ano passado, tem a prestação de máquina que atrasou, ou eu terminei meu estoque que tem. Invistam, tem que investir, o ano de investir, para nós fazer uma colheita boa. O custo da lavoura ficou menos da metade do ano passado, né? O que você gastava 100 mil reais para comprar, agora você compra por 40, o adubo era 240, baixou para 100, 120, o glifosato estava 70, baixou para 20, 22, então o fungicida baixou, o inseticida abaixou o preço, então o custo da lavoura de 25 sacos baixou para 12, então é melhor a soja está 140 hoje do que está 180 ano passado. Ano passado teria que estar 300 para valer os 140 desse ano, então não sei se eu me fiz entender, fez explicar que é o ano de investir, que não fique com medo, e agradecer mais uma vez ao Rosado, que conduz tão bem esse programa, e nós vamos ajudar a arrumar também patrocinador para manter no ar. Quando chegar a edição número 100, já pensou que festa nós vamos fazer, Rosado? Um churrasco, eu vou te contar, eu vou assar essa carne. E agora com aquela camisetinha azul com amarelo. Financiado pelo Brasil. Patrick, para encerrar, né? Vai ter outras vezes, volta aqui com a gente, com o maior prazer. O índice que tu pode dar para a gente, assim, se tem algum índice de quem hoje já tem uma segurança no campo, o índice de qualquer furto, e de quem ainda não colocou. De fato, existe até uma brincadeira que a gente faz, a gente ouve dos clientes, né? Se tu tem um sistema, uma placa ou uma câmera, e o vizinho não tem, ele vai no vizinho. E hoje, cada vez mais, a velocidade da tecnologia, ela é muito rápida. O celular tu compra hoje, o ano que vem ele já é desatualizado. E isso, a pandemia trouxe muito isso, essa velocidade. Então hoje a gente tem sistemas que, por mais que quebrem as câmeras, a gente já gravou em nuvem quem quebrou, né? Então a gente vai sempre, e daqui uns dias vai ter outras formas que eles vão tentar sabotar, mas essa luta ela é eterna, enquanto a gente estiver aqui lutando pelo bem. E eu sempre trago para mim, assim, quem luta pelo bem é atacado. E é um desafio se manter sempre de pé quem luta pelo bem, né? Fácil é atacar. Agora, a gente vai criando, vai ficando com o lombo escaldado, né?
Vai, como dizer assim, curtido. Curtido. Que nem a voz do Rosado, né? Tá curtido. Lombo curtido. Lombo curtido. Então, para mim, assim, foi uma honra participar, né, dessa mesa com todos vocês. Né? Aqui realmente a gente tem ícones aqui dentro da sociedade e a luta é a mesma. É pela seriedade, é pela retidão, né, das coisas. E a gente sempre vai estar lutando contra o mal. E o mal sempre vai estar atacando a gente, mas a gente não vai desistir. Agora abre um pouco o blazer para viver. Já foi dito que não serão os maus que destruem o mundo, e os bons que ficam quietos, né? Meu amigo Ricardo, desafios do Banco do Brasil. Desafios do banco. Para esse novo ano aí, né? Que começando safra aí, dessa nova temporada que está começando aí. Bom, não diria nem desafio, eu encaro o desafio como uma oportunidade. E assim como o nosso produtor rural que está encarando a época do plantio e desenvolvimento da lavoura como uma nova oportunidade, a gente entende que ao estar apoiando, emprestando, seja para o produtor, ou seja para a agroindústria, seja para toda a classe do agro, a gente está levando ou então encarando novas oportunidades e fomentando a economia, fazendo com que a gente cresça como país, como nação, como, enfim, como um player do agronegócio mundial. É o que a gente espera, né? A gente hoje é referência, o nosso Brasil é referência em vários produtos, somos o principal exportador de milho, somos segundo ou já somos primeiro, Mardoni, de soja? Não, no total de grãos, o Brasil que mais exporta no mundo. Somos o maior exportador de grãos. No geral. Já lideramos no milho, maior exportador estamos do mundo. próximos da soja também, e sem contar na nossa cadeia pecuária. Viu, Ricardo, até desculpe, o Rio Grande do Sul, ele exporta, consome só 8% do que produz. 92% vai para fora. Agora, com essa nova reforma aí, tem que abrir o olho, porque como nós não consumimos e paga o IVA lá no final, São Paulo, Rio de Janeiro, que tem centro consumidor maior, se pagar no final, o Rio Grande do Sul, como consome só 8%, e os Nordeste mais ainda. Então, é uma coisa a pensar. Que vai ser. Mas voltando, então, a minha agência em específico, ela está dividida em 9 cidades. A gente falou muito de controle à distância, né? Então uma coisa que faz parte muito da minha rotina. São 13 carteiras divididas em 9 cidades. Eu vou desde Cachoeira do Sul até São Pedro, passando por Nova Palma e Ivorá. Para baixo a gente passa por São Cepé e São Gabriel. E para cima a gente vai Ivorá, Júlio de Castilhos e Tupanciretã. Então nós temos uma carteira de ao redor de 2 bilhões em crédito, divididas nessas 13 carteiras. Dá para dizer assim que cada uma delas é um pouquinho desafiada a cada dia, né? E cada uma tem uma particularidade. Dá para dizer que é um belo desafio. Como falamos já em outras oportunidades, sou um apaixonado pelo que eu faço, gosto muito do que eu faço. E eu gostaria muito de agradecer a cada um de vocês também pela oportunidade, por estar aqui nesse programa, que eu torço muito para que dê muito certo, para que a gente tenha muitas e muitas edições, porque é uma coisa disruptiva. Me senti muito bem em estar aqui e queria agradecer a oportunidade, o convite de estar com vocês. Volte sempre, já está dando certo. Já. E vai voltar outras vezes aqui. Estamos certo? Voltamos daqui a 15 dias. Nos acompanhe nas redes sociais. Um abraço! Multirural Agrocerealista Ferigolo, há 22 anos empreendendo com força no segmento do agronegócio no estado do Rio Grande do Sul. Empresa tradicional com sede em Nova Palma, especializada no comércio de produtos agrícolas, assistência técnica e projetos para custeio e investimento. Distribuidora oficial Bayer Crop Science, Calcários DB e Iara Brasil Fertilizantes. Recebemos grãos para armazenagem e comercialização nas unidades de Nova Palma, Júlio de Castilhos, Quevedos e em São Cepé. A Multirural caminha lado a lado com o produtor rural, propiciando rentabilidade em todos os ciclos da sua lavoura, através de soluções, orientações e produtos com qualidade comprovada. Multirural Agrocerealista Ferigolo, benefícios em todos os campos. Campo Afora Podcast. Oferecimento Grupo Spray Solutions, startup voltada para o agronegócio. Presta consultoria e desenvolve inovação na área de tecnologia de aplicação. E Multirural Agrocerealista Ferigolo, benefícios em todos os campos.